Meus irmãos, a paz do Senhor. Começou mais uma edição do podcast da Debrais Itapevi. E hoje eu estou com um convidado aqui especial. É nosso amigo, ele é de casa. Estou com o Rodrigo Monteiro. Pastor, pode ser. Pode ser, meu irmão. Deus abençoe, viu, pastor? Obrigado por você participar desse podcast. Fique à vontade. Participar do podcast aqui da Debrais Itapevi é um privilégio. E poder também ministrar a palavra aqui na Debrais Itapevi. No julho, mês de renovação. Privilégio de poucos, né? São 31 pregadores selecionados e o menor da casa sou eu. Isso, posso ser de casa. E foi gratificante. Quero agradecer aqui ao pastor Samuel J. Marques, pastora Ana Miriam, toda a família aqui, a Debrais Itapevi, também na liderança maior do bispo Samuel Ferreira, da bispa Keila. E aqui eu sou sempre muito bem recepcionado, abraçado. Estou em casa, aqui é a minha segunda casa, São Paulo, minha segunda casa em Itapevi. Pastor, a gente sabe que você é muito amigo dos nossos pastores, dos nossos líderes. Já há muito tempo que o senhor está aqui, né? Bastante tempo, já há alguns anos que eu participo do Julho Mês de Renovação. Alguns anos, né? O pastor parece que chegou aqui em 2014. Isso. Eu venho acompanhando desde a chegada dele, a igreja era pequena, foi crescendo e hoje se tornou, né, essa igreja gigante pela fé que o pastor Samuel J. Marques, ele impõe, ele é desbravador. Visionário, né? É um visionário, é um atalaia, né? Um baluarte da fé e é inspiração para muita gente. Muita gente. Pastor, conta um pouquinho da sua história. Como que você começou a pregar, a ministrar a palavra de Deus? Porque eu gosto muito como o senhor prega. E hoje a pregação foi forte, pastor. Então, algumas pessoas sabem que eu nasci num lar dividido, onde fui criado com a minha mãe, sem o meu pai. Isso foi um peso. Não que isso justifique o caminho que eu tracei. Nada justifica. Mas o caminho que eu tracei se deu um pouco por isso. Essa presença paterna. Né? E eu caminhei por uma senda de horror por alguns anos. É uma dificuldade muito forte, né? Vi 5 primos descerem a sepultura e o meu irmão, com 19 anos. E eu continuei mesmo assim também, nesse mesmo caminho torto, esse caminho clandestino, e quase também que eu desci a sepultura, mas Deus teve misericórdia e Deus usou alguém para me direcionar até a um profeta. E nessa direção foi o que eu preguei hoje. Foi alguém que você olhava e não dava nada. Vai sair alguma coisa daí? Pode vir alguma coisa boa daí? E foi dali a direção que me levou para a igreja. E chegando na igreja, a obra foi feita, foi arrancando um carrapicho dali, um carrapato daqui, foi caindo por terra uma lepra dali, foi limpando daqui. E hoje estou aqui, né? No Julho, mês de renovação, pregando a palavra. Nunca pensei, nunca imaginei chegar até os 40 anos de idade, que é a minha idade hoje. Muita gente falou que eu não passava dos 17 anos, outros falaram de 19. Não, ele vai passar da mesma idade que o irmão dele. Eu estou com 40 para contrariar palavras até de familiares, vizinhos. Né? Que ele vai dar certo. Não, ele vai morrer. Era realmente o caminho que eu escolhi. Ou era morte ou era cadeia. Mas o senhor passou fome, pastor? Então, a gente passou dificuldade quando muito pequeno. Quando muito pequeno, a minha mãe enfrentou dificuldades. Foi o que eu contei aqui. Hoje na ela não tinha nada no estômago, né, para colocar, para vomitar, e ela vomitava um líquido verde, que chamam de bilhas. Sim. Uma coisa parecida com isso. E eu vi essa cena. Essa cena foi uma cena para mim que muito forte, muito marcante. Isso ficou na minha memória. Então, isso também, né, foi uma das coisas pelas vias que eu caminhei para o outro lado dessa oportunidade da facilidade da vida clandestina. Mas Deus foi lá e acabou com a obra do diabo e hoje eu sou liberto, transformado pelo sangue do Cordeiro. As atribuições toda a Cristo, toda a Jesus. Se não fosse Ele, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Todas as coisas.
E o que me chama muita atenção nessa minha trajetória é que um dia eu fui preso por policiais no Rio de Janeiro. Sim. Me levaram para um lugar chamado DPO na época. E nesse lugar eu apanhei bastante. Mas por que, pastor? Eles queriam saber onde estavam as drogas, as armas. E não tinha droga, não tinha arma, né? Tinha, mas não tinha. Sim. E ali eu apanhei bastante. De repente, dentro daquele lugar onde eu estava apanhando, eles me pegaram mais ou menos 10 horas da manhã e ficaram me batendo até às 18 horas. Meu Deus. Saco plástico na cabeça. Eles chamam de submarino, né? De cabeça para baixo, dentro de um galão cheio d'água, água na cara, choque. Não consegue respirar. Apanhei bastante. E não tem. E do nada chegou um policial que não estava de serviço dentro desse lugar. E ele falou que era meu parente. Aí eu olhei, meu parente, fiquei quieto. Aí eu pensei assim, agora é outro que vem me sequestrar para me levar para outro lugar. E aí começaram a discutir. Eu sei que... Conclusão, ele me colocou dentro do carro dele e falou, eu sou presbítero da Assembleia de Deus. Eita, Deus. Eu estava orando e Deus falou, vai lá buscar o meu profeta, o meu ungido. E ele me tirou daquela cena ali. Mas mesmo assim eu continuei. Passei por muitas coisas. Né? Meus próprios amigos tentaram tirar minha vida em muitas situações que aconteceu. Mas Deus me deu livramento, teve misericórdia. A bondade de Deus me alcançou. Né? E alguém me direcionou até um profeta. O profeta, o pastor, né? Uma igreja. Sim. E naquele ambiente a minha vida mudou. Nenhum lugar conseguiu mudar a minha vida. Centro de recuperação, dependente químico. De ajuda, nunca... Eu fui preso. E aí eles direcionavam para isso, né? Sabe, de tratamento, acompanhamento psicólogo. Isso. Nada me mudava. Eu ganhava vale transporte na época, pegava vale transporte, não pagava passagem, trocava vale transporte para comprar droga. Com o próprio vale transporte, do lugar onde eu estava tentando me tratar, eu trocava para comprar droga. Sem vergonha, né? Mas nada me mudou, nada. Não estou aqui desvalorizando o trabalho dos terapeutas, dos psicólogos, né? Psiquiatras, sociais, né? Deus deu a capacidade para o homem, né, trabalhar também e funciona, mas nada disso me mudou. O que transformou minha vida foi quando eu tive um encontro real com Jesus. Isso aí mudou minha vida. Me transformou por completo. Esse encontro foi real. Aí nunca mais eu botei um cigarro de maconha na boca, nunca mais cheirei cocaína. O processo foi, eu larguei as drogas, mas fiquei com o cigarro. E o interessante, uma coisa que eu nunca contei, é que eu falei, pastor, eu estou aqui, estou na igreja, mas não estou de mentira. Fui batizado com o Espírito Santo. Primeiro? Foi primeiro. E eu, mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, eu falei para ele a verdade. Fui batizado com o Espírito Santo, falo em línguas, mas eu ainda fumo. Falei a verdade para ele, fui sincero. Sim, claro. Esse é um ponto forte meu, sinceridade. Aí o pastor olhou assim, né, meio que se assustou e falou, não, fica tranquilo. O cara, ele teve uma inteligência, porque eu estava decidido a falar para ele e voltar para o mundo. Mas ele teve uma sabedoria. Ele falou assim, ó, sexta-feira nós vamos para o monte. Eu, monte? Nunca tinha ido para monte. O que é o monte? O que acontece lá? Ele, lá você vai saber, pô, pastor, mas eu fumo. Eu estou fumando. Eu bebo café e fumo. Mesmo assim levou. Aí ele falou, não, nós vamos para o monte. E lá você vai entender. Pastor, mas eu fumo. Lá você vai entender. E eu nunca tinha subido ao monte. Meu primeiro monte no Rio de Janeiro foi um lugar chamado Raiz da Serra. É um monte que eu vou até hoje. Raiz da Serra. E aí, chegando no pé do monte, existe uma coisa que eles fazem, um concerto. Aí todos deram as mãos. E eu estava assim numa situação e ele me perguntou, quando deu mais mão, tu tá com cigarro aí? Eu falei, não trouxe não. Mas tô com vontade de fumar. Não vou mentir não, tô com vontade de fumar. Aí ele falou assim, então, você vai fazer um concerto. E a partir desse concerto, o sangue do Cordeiro vai te purificar. Eita. A partir desse concerto que a gente vai fazer aqui, daqui para lá, já que você não tem o cigarro, tá tudo lavado. Tá perdoado, tá lavado, nós vamos subir um monte. Aquilo me ganhou. Transformou sua vida. Porque assim, eu não esperava ele me dar essa palavra. Eu esperava ele falar assim, não, espera mais um pouco. Quando você se libertar, eu te levo. Ele já decretou na sua vida, ele mesmo já falou. E naquele dia foi a virada de chave.
Eu parei de fumar Forte. porque alguém teve sabedoria para me levar para um ambiente Pra que te não era conduzir, próprio para mim. Exatamente. Ou seja, Boa. aquele ambiente não era para mim, porque eu fumava. Uhum. Mas ele passou por cima disso, teve sabedoria do céu, lógico. E aí eu subi, foi uma das maiores experiências que eu tive. O monte acendeu como se tivesse várias brasas. O chão, né? Eu pegava com a mão, não era a luz da lua que Eu estava vi iluminando. Eu peguei na mão aquilo. Então foi uma experiência, foi algo assim surreal para mim. E aquilo me mudou. E naquele monte eu decidi, falei, quando eu me batizar nas águas, eu nunca mais vou fumar. Falei com Deus naquele monte. E quando eu me batizei nas águas, nunca mais eu coloquei um cigarro na minha boca. Olha que eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Nossa, muito cigarro. Bebia café, fumava. Bebia café, crise de todo ansiedade, mundo né? que Porque eu fuma larguei as bebe drogas. café, né? Eu larguei as drogas, Uhum. né? Então a dependência, aquilo me dava... Assim, eu não tinha mais... Eu não queria usar drogas. Eu não tinha desejo de fumar maconha, de cheirar cocaína. Mas o cigarro, ele estava suprindo isso. Entendeu? Meio que suprindo isso. Então eu fumava 3 carteiras de cigarro. Hollywood, filtro amarelo. Negócio forte. Forte demais. Terrível. Nossa. E decidi, quando eu me batizei nas águas, nunca mais eu coloquei um cigarro na boca e Jesus mudou a minha história, eu estou aí até hoje. Não parei mais. É o poder que Deus faz, né? Não parei mais. E né? também a sabedoria, né, de um homem, porque às vezes a pessoa está numa condição, o que pega muito é isso. E aí a gente olha e fala, essa pessoa está nessa condição, ela não pode ir até esse ambiente aqui. E aí, às vezes, você desconstrói algo na mente da pessoa, quando você fala assim, não consegue virar a chave na cabeça dela. E eu virei a chave na cabeça de muitas pessoas através disso. Não, eu estou nessa situação. Não, mas estamos juntos, vamos lá. Vamos subir o monte. Aí chegava no pé do monte, vamos fazer um concerto. Aí concertava e subia. A pessoa mudava de vida. Na hora. Assim, de 100 pessoas que eu levei, 65% mudou. Por causa dessa virada de chave. Eu peguei essa visão aí, eu pastoreei, né, uma congregação. E eu resgatei bastante pessoas através disso. Assim, olhando para a pessoa pelo processo que ela estava vivendo, mas não julgando ela. Entendendo que quem ia convencer ela daquilo... Não é você mesmo, é o Espírito Santo, né, pastor? Era o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse papel é dele. O meu é o quê? Conduzir até ele. Tem a sabedoria. É o papel da menina. Oxalá que ele estivesse até o meu Senhor, a mensagem pregada. Porque se ele fosse lá, se ele chegar lá, o negócio é chegar num ambiente onde tem alguém forte, que tem Deus na vida. Exatamente. Forte. Que tem a presença. E ali a minha vida mudou. Isso eu nunca contei para ninguém. Forte. Uma experiência muito forte que eu tive, né, do começo da minha caminhada, que mudou a minha história. Eu estava decidido a voltar para o mundo. Porque eu cheguei na igreja e vi muita coisa errada. Falei, poxa, vou ficar aqui não. Só que eu entendi que eu não tinha que olhar para o homem. Mas o meu processo de início, o diabo estava trabalhando, usando pessoas dentro da igreja, com situações piores que pessoas do mundo. Dentro da igreja. Infelizmente, a gente não tem como maquiar isso. Mas dentro da igreja existem várias situações, né? E quem sou eu? Não estou aqui como juiz, não estou aqui para julgar ninguém. Mas existe, né? Problemas e problemas e problemas. Só que quem está na frente, né? Aqui tem um profeta que tem muita sabedoria, que é o pastor Samuel J. Marques, que quando eu precisei de um amigo, que eu passei por um processo muito forte, ele saiu de uma reunião do Braz, pediu permissão para o bispo Samuel Ferreira, ele pegou um avião, pagou, não sei, com certeza um valor muito alto para ir, mas foi até o Rio de Janeiro lá para me resgatar numa situação, e eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Samuel, eu tenho gratidão, uma dívida de gratidão eterna. O dinheiro não paga. O que paga é a lealdade. A lealdade, a fidelidade, a amizade. E o respeito. Isso aí porque a ingratidão é um prato frio, né? Exatamente. Porque quando você está precisando, as pessoas vão lá, te acolhem, te abraçam, mas quando você não está precisando mais, você dá um prato frio, chamado ingratidão. A ingratidão, ela consegue desestabilizar uma pessoa. Assim, não visivelmente, mas por dentro. Poxa, me dediquei, me apliquei. Não falou nada, não agradeceu. Exatamente. E aí você leva aquela punhalada, dói. Dói demais. Mas quando você é grato a uma pessoa, né, você fica leve. Eterno da vida. A vida inteira. Você leva a leveza para você. Isso que é verdade. Pastor, obrigado.
Deus abençoe. Deixa uma palavrinha para o nosso público aí, pastor. Fica à vontade. Julho, mês de renovação. Hoje foi a 4ª noite. Ainda vão ter 27 noites, não é isso? 27 noites com pregadores de altíssima qualidade, cheios do Espírito Santo, cantores. Você não pode ficar de fora. Vem para o julho, mês de renovação, porque aqui tem um profeta e o que você está passando, a situação que você está vivendo, Deus, através do profeta, vai mudar ela com certeza. E não fica de fora não, porque o negócio aqui é maravilhoso, a presença aqui é contagiante. Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês aqui. Gente, estamos encerrando mais uma edição do podcast da Debrais da PV. Quero agradecer ao nosso pastor-presidente Samuel J. Marques e nossa pastora Ana Miriam Foresto. Deus abençoe você e eu convido você para vir fazer parte do Julho, mês de renovação. É o mês inteiro de adoração e palavra de Deus para a sua vida. Deus abençoe. Terra!